Comece imaginando um homem vendendo tecido de algodão numa cidadezinha do Alabama, em 1850. Henry Lehman era um imigrante alemão, filho de comerciante de gado. Logo seus irmãos, Emanuel e Mayer, se juntaram a ele. No começo eles vendiam roupa e ferramentas para fazendeiros, mas perceberam algo: aqueles fazendeiros não tinham dinheiro, tinham algodão. Então os irmãos passaram a aceitar algodão como pagamento. E de repente, o pequeno comércio virou uma corretora de commodities. Esse foi o pulo do gato. O Lehman Brothers começou ali, na fronteira improvável entre uma loja de tecidos e um mercado financeiro. Nas décadas seguintes, a firma migrou para Nova York, ajudou a fundar a Bolsa de Algodão e foi aos poucos se transformando num banco de investimento de verdade. Atravessou a Guerra Civil Americana, o pânico bancário de 1907, a quebra de 1929, a Grande Depressão e duas guerras mundiais. Financiou ferrovias, redes de varejo, estúdios de cinema, empresas aéreas. Por mais de um século e meio, o nome Lehman foi sinônimo de sobrevivência. Era o tipo de instituição que parecia eterna, dessas que dão a impressão de que vão durar para sempre justamente porque já duraram tanto. E aí chegamos à parte em que tudo começa a dar errado. No início dos anos 2000, o mercado imobiliário americano vivia uma euforia. O crédito estava barato, os preços das casas só subiam, e Wall Street descobriu uma mina de ouro. As hipotecas subprime eram empréstimos para compradores de alto risco, gente que normalmente não conseguiria financiamento. O truque era pegar milhares dessas hipotecas, empacotar tudo num único produto financeiro e vender esse pacote como se fosse um investimento seguro. Esse processo tem um nome: securitização, e o Lehman mergulhou de cabeça nele. Comprou financeiras de hipoteca, montou uma esteira gigantesca de empréstimos e virou um dos maiores players desse jogo. No comando estava Richard Fuld, conhecido em Wall Street como Gorila. Fuld tinha um estilo agressivo, competitivo, quase obsessivo. Construiu uma cultura interna que premiava o risco e desprezava a cautela. Sob a liderança dele, o banco apostou pesado e usou uma técnica que parece mágica, enquanto dá certo e parece suicídio quando vira: a alavancagem. Em termos simples, a alavancagem é operar com dinheiro emprestado. No auge, o Lehman trabalhava com uma alavancagem de cerca de 30:1. Traduzindo, para cada dólar de capital próprio, havia perto de $30 de dívida em jogo. Enquanto os ativos subiam, os lucros eram estratosféricos. Mas tem um problema escondido aí. Com uma alavancagem dessas, uma queda de pouco mais de 3% no valor dos ativos já era suficiente para evaporar todo o capital do banco. A margem de erro era minúscula e o mar acabou baixando. A partir de 2007, a bolha imobiliária estourou. Os preços das casas pararam de subir e começaram a cair. Os compradores subpraram de pagar, e aqueles pacotes de hipoteca que pareciam tão seguros viraram lixo tóxico. Ninguém mais queria comprá-los e ninguém sabia ao certo quanto eles valiam. O Lehman estava sentado em cima de uma montanha desses ativos, agora ilíquidos, ou seja, impossíveis de vender sem aceitar um prejuízo brutal. O mercado começou a desconfiar. As ações do banco despencaram e aí entra o pânico, que é uma força mais poderosa do que qualquer balanço contábil. Fuld tentou de tudo. Saiu atrás de capital novo, bateu na porta de bancos coreanos, conversou com investidores árabes, negociou com o Bank of America, flertou com o britânico Barclays. Por anos, ele tinha se recusado a aceitar ofertas, convencido de que o valor real do banco era muito maior do que o mercado estava disposto a pagar. Quando finalmente percebeu o tamanho do buraco, o preço da firma já tinha desabado e a janela para um acordo estava praticamente fechada. A essa altura, ninguém queria comprar uma casa pegando fogo sem saber o tamanho do incêndio. Os números não fechavam. A confiança tinha ido embora e cada dia que passava drenava mais a liquidez da firma. Orgulho, que por tanto tempo tinha sido um motor de sucesso, agora trabalhava contra ele. Então chegou o fim de semana que mudou a história. Em meados de setembro de 2008, executivos dos maiores bancos do mundo foram convocados para uma reunião de emergência na sede do Federal Reserve em Nova York. Do outro lado da mesa estavam o secretário do Tesouro, Henry Paulson, e o presidente do Fed de Nova York, Timothy Geithner. A pergunta era brutal: alguém vai salvar o Lehman? Meses antes, o governo tinha ajudado a socorrer o Bear Stearns, mas dessa vez Paulson traçou uma linha na areia. Não haveria dinheiro público. A mensagem era clara. O mercado precisava aprender que nem todo gigante seria resgatado. O Barclays chegou perto de fechar negócio, mas esbarrou em regras britânicas que exigiam a aprovação de acionistas e a operação morreu na praia.
sem comprador e sem socorro, não sobrou saída. Na madrugada de 15 de setembro de 2008, o Lehman Brothers entrou com pedido de concordata. Foi a maior falência da história dos Estados Unidos, com mais de 600 bilhões de dólares em ativos. Funcionários saíram do prédio em Nova York, carregando caixas de papelão. Paralisados, ainda tentando entender como algo tão sólido tinha derretido em questão de dias. Aquela imagem, repetida em todos os jornais do planeta, virou o símbolo de uma época inteira. Um banco de 158 anos, que tinha atravessado a Guerra Civil e a Grande Depressão sem ceder, sucumbiu em pouco mais de um fim de semana. Mas a queda do Lehman não foi só a tragédia de uma empresa, foi o gatilho de algo muito maior. Como todos os grandes bancos estavam interligados, emprestando uns aos outros o tempo todo, a falência espalhou desconfiança como fogo em palha seca. De repente, ninguém confiava em ninguém. O crédito entre bancos simplesmente congelou. Bolsas do mundo inteiro despencaram. Seguradoras pediram socorro. Empresas saudáveis ficaram sem acesso a empréstimos do dia para a noite. A crise saiu de Wall Street e foi parar na vida de gente que nunca tinha ouvido falar de hipotecas subprime. Em forma de demissões, empresas fechadas e economias travadas em vários continentes. O custo político veio logo depois. Poucos dias depois de deixar o Lehman cair, o mesmo governo que tinha traçado a linha na areia se viu obrigado a socorrer a gigantes de seguros que sustentava boa parte daquele sistema, e em seguida o Congresso aprovou um pacote de centenas de bilhões de dólares para tapar o rombo dos bancos que sobraram. A ironia é amarga. Deixaram quebrar acabou custando muito mais caro do que tê-lo salvo. O nome Lehman virou a abreviação de um instante exato, o momento em que uma crise de hipotecas americanas se transformou numa recessão global que levaria anos para cicatrizar. E qual é a lição que fica? 3 ingredientes, quando combinados, formam uma receita mortal. Primeiro, alavancagem altíssima, que multiplica tanto os ganhos quanto os tombos. Segundo, ativos ilíquidos, daqueles que você não consegue vender na hora em que mais precisa. E terceiro, excesso de confiança, a crença de que dessa vez é diferente, de que a festa não vai acabar. Junte os 3 e você tem morte súbita, não importa quão antiga ou respeitada seja a instituição. O Lehman também enterrou de vez um mito perigoso, o de que ser grande demais é, por si só, uma garantia de sobrevivência. Grande demais para quebrar, no fim das contas, tem exceção, e quando a exceção aparece, o estrago é do tamanho do gigante que cai.